Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educa-Ação do Cinep MG, que tem a melhor educação do país, que é o ensino particular de Minas Gerais. Eu estou aqui com uma paraense, uma cearense que podem até discordar de mim. Elas estão há pouco tempo em Minas Gerais, mas em breve, com alguns pães de queijo, elas já vão falar trem, vão falar que não dá conta e vão concordar comigo. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Cinep MG, ao nosso programa Educação. Uma honra receber vocês, irmã Tamires e irmã Laíse. Irmã Tamires, oriunda do Ceará, terra maravilhosa, e irmã Laíse do Pará. Isso. Maravilhosa, enorme, como você disse, extensa, Sim. de muitas possibilidades. Irmã Laíse, conta para nós, como é que é vir Pará, Minas Gerais? Pará e Minas, né? Isso. Então, é uma possibilidade dentro da nossa congregação, essa questão de transferência. Um tempo você está aqui, outro tempo você está ali. Então, é uma possibilidade, né? Como eu já falei. Mas é uma experiência também muito boa, né? Poder conhecer outros lugares, outras culturas. E Minas, né? Já gosto, já amo, como você falou. Não preciso já gostar do pão de queijo, acho que eu já vim gostando. Então Já aí chegou juntou, pronta. ficou tudo perfeito, essa A gente diz assim, junção. a fome com a vontade de comer. É, né, isso Laís? mesmo. Conta um pouquinho da sua história para nós. Como é que foi o seu processo, sua trajetória, até você descobrir que havia uma vocação? Só mais um detalhe, gente. As meninas são irmãs ali da congregação das Angélicas. Angélicas de São Paulo. Junto ao Colégio São Paulo, ali no bairro Luxemburgo. É uma das instituições... Cidade Jardim. Cidade Jardim. Próximo ao Luxemburgo ali, não é? Isso, Um isso. colégio de referência absurda aqui para nós, com 86 anos de uma história linda. Outro dia eu tive numa celebração, lá tinha avó, mãe, neta, todo mundo que já estudou na escola. Então você vê a referência, a qualidade, quando as gerações vão deixando esse legado. Mas voltando aqui à irmã Laís, então, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória de família até o dia em que ela descobriu a vocação e foi seguir a missão. Como é que foi isso? Conta para nós, Laís, por favor. Bom, eu tive a graça de crescer numa família religiosa, né? Meus pais, meu pai principalmente, né? Desde pequenininho nos colocava, né, nesse segmento, nessa vivência da religiosidade. E fui crescendo, né, ali por volta dos meus 14 anos, acho que eu tive o primeiro contato, né, com a vida religiosa, no sentido de ver uma irmã que era até do meu local, lá da minha cidade. E aquilo me despertou uma curiosidade, né? Mais uma curiosidade leve, né? Mas meu pai, novamente, foi essa figura importante que, digamos, não me obrigou a participar de encontro vocacional, né? E aí eu fui, tive essa experiência de conhecer mais, né, sobre a congregação, o que era uma freira, que eu não sabia o que era, né? E isso foi despertando, de certa forma, alguma coisa dentro de mim, né? Aquela vida me atraía, parecia bela aos meus olhos. E quando tive contato, pude conviver um tempinho também com elas em Belém. Achei muito bonita a vivência, né? E comecei a pensar, Deus foi despertando meu coração, e se? Né? Aí ficou aquela coisa assim, sabe? O coração mexido. E aí foi passando os tempos, né? Não tive tanto... Passei acho que um ano sem contato com elas. E depois de um certo tempo retomei, né, para fazer também uma experiência de estar convivendo com elas uma semana, né, conhecendo um pouco mais da vida. E acho que Deus foi confirmando no meu coração, né, aquilo que eu estava buscando, né, a partir do momento que eu fui conhecendo mais, né, e Ele foi me conduzindo de certa forma que eu tive a coragem, né, de, digamos, enfrentar a minha família e dizer, né, que eu estaria, a partir de agora, tomando uma decisão de viver aquilo, né, viver a vida religiosa, de fazer experiência. E, milagrosamente, eu fui sem medo, né, deixei tudo para trás, né, sem apegos, não sei se eu considerar uma pessoa apegada, né, mas fui, né, eu penso que Deus me sustentou mesmo para poder dar continuidade a isso e levando, né, mesmo enfrentando ali um pouco de resistência mais por parte da minha mãe, questão de saudade, de
né? De você não ver mais a filha ali todo dia, como ela É. dizia, né? Eu passo e não vejo você, me dá aquela vontade de chorar, enfim. No início foi difícil, né? Ser forte para ela, né? Mas o tempo foi passando e hoje ela já fala que foi a melhor escolha que eu fiz, Uhum. né? Você Mas falou que foi com 17 anos. 17 17 anos você deixou sua anos. casa, deixou mamãe, deixou sua irmã Sim, meu e irmão. foi seu irmão e foi seguir a Sim. vocação, o chamado, não Foi é? a primeira a sair de casa. E parece que foi bem natural, espontâneo, como você disse, você foi Sim. recebendo, sentindo, você disse antes ali para mim que é muito introspectiva, observadora, Uhum, sim. foi bem pleno o seu processo. E a Foi irmã graça. Tamires, como é que foi, irmã Tamires? Como é que você deixou papai, mamãe, deixou todo mundo para trás e falou assim: é isso que eu sou, gente? Então, o meu já não foi Tão assim simples. tão simples, mas mais na questão mesmo espiritual, eu e Deus, né? Uhum. O chamado em si. Então, também vim de uma família religiosa, né? Mas a principal pessoa, assim, que me ajudou, né? A construir a minha fé, o sentido de que eu tenho um Deus, né? De que, enfim, foi minha avó, né? Uhum. Minha avó foi essa referência, minha sim. inspiradora, realmente, né? Que sempre me levou, né? À igreja, obrigada, muitas vezes, né? Chorando, esperneando. Mas hoje, né? Hoje eu entendo, né, com a minha maturidade, o quanto isso foi essencial para a construção da minha fé, né, para aquilo que Deus estava reservando e preparando para mim, né, usando ela como um instrumento. Então, eu sou muito grata, né, por ter tido ela na minha vida. E ali na minha adolescência, quando eu perdi a minha mãe, que também na minha adolescência foi uma pessoa que foi um instrumento de fé, né? Você perdeu ela com 14 anos, né? Você me disse. Isso, 14 anos. Uma fase assim de muitos desafios de transição, né? Isso. Vamos dizer, de menina para mulher. Isso mesmo. E precisando de uma referência e perde mamãe. Com certeza. Foi uma fase muito difícil, né? Mas aí que hoje eu reconheço que foi a mão de Deus nunca me deixou, né? Nunca me abandonou. Perdendo a pessoa que eu mais amava no mundo, né? Mas ele me deu a mãe dele. Sabe? Quando ele tirou a minha, ele me deu a dele. Porque a experiência que eu tive depois da morte da minha mãe, eu me revoltei muito contra Deus, né? Não entendia direito realmente quem era Deus, né? Mas eu sabia que ele era o Deus do impossível. Por que então que ele não curou minha mãe, né? Por que ele não deixou ela comigo? Né? Então, a minha cabeça era assim. Mas depois que eu fui... logo após a morte dela, eu comecei a fazer crisma, participar de grupo de oração, apesar de estar revoltada, né, com Deus, mas estava lá buscando as coisas dele, né? Buscando as respostas. Mas aí era ele me guiando, o Espírito Santo me guiando, me levando, né? Então, foi nesse processo, né, de cura mesmo, que eu vi a mão de Nossa Senhora muito forte, né, na minha vida, né? E um cuidado dela, assim, impressionante, né? De proteção, de carinho, de consolo, né? Tantas vezes que eu precisava da minha mãe, eu sentia muito forte a presença dela comigo, né? Então, literalmente, ele me deu a mãe dele, né? E disse que eu não estaria... Supriu. Supriu, e numa fase que eu tanto precisava dessa minha adolescência, né? Eu não fui uma adolescente tão rebelde, eu acho que eu tive que amadurecer muito rápido, né? Junto com meu irmão, que a gente acabou ficando eu e ele, né? E, enfim... Mas foi um processo doloroso, mas hoje muito gratificante por tudo que eu vivi e crendo que Deus sempre esteve comigo, né? E aí, na minha vocação, todo esse processo, né? Lá para os meus 17 anos, participando, né, de encontros de jovens, participei de um retiro de carnaval. E lá algumas irmãs estavam servindo, ajudando, né, os jovens naquele encontro. Em Fortaleza, né? Em Fortaleza, sim. Isso. E lá, em algum momento lá que elas estavam, algo me chamou muita atenção. A forma como elas agiam, sorriam, né, conversavam, despertou em mim algo diferente, né? No momento eu não tinha entendido o quê. Mas desde então, desde aquele momento, o meu coração nunca mais foi o mesmo, né? Acho que como diz lá no Ceará, Deus perturbou muito desde aquele momento, né? Meu coração ficou muito inquieto e desejoso de algo que eu não sabia ainda o que era, né? Sei que eu sentia que eu queria algo, que ele me chamava para algo, e o quê, né? Nunca passou na minha cabeça que seria a vida religiosa, né? Tanto que foi assustador.
E como eu tinha outros sonhos, outros projetos, eu neguei essa vocação quando algumas pessoas me ajudavam a discernir, não, o Senhor está te chamando, né, para a vida religiosa. Eu digo, não, não quero isso, né? E eu neguei realmente por alguns anos, dizendo para ele que eu não queria aquilo, né? Para mim, eu não me via, era lindo, maravilhoso, mas eu não me via, né? Não para você. Não para mim, né? Mas depois de um tempo, fazendo a minha vontade, eu percebi que os caminhos não estavam me realizando. Não havia paz, né? Não era havia isso. paz, justamente. E aí foi quando eu decidi, fiz um propósito com ele e disse, ó, Senhor, agora é contigo. Eu já tentei do meu jeito, não está dando certo, e agora é contigo. Vamos experimentar o teu jeito, né? O que é que o Dizer Senhor assim, quer para mim? Você parou de remar e sua vela pode soprar Isso. vento do Espírito. Leva para onde você Justamente. quiser. Parei de remar, de ser teimosa, de querer fazer as coisas do meu jeito e deixei que ele guiasse, né? E aí, a partir daí, foi que as coisas realmente foram se encaixando, né? Prosperaram. Isso, o meu coração se realizando em muitas coisas, né? Tendo a certeza, a paz, né? Que estava sendo construído. E ele me ensinando a amar cada vez mais a vontade dele na minha vida, já que não era uma opção para mim, né? Uma escolha para mim, mas a escolha dele, e a escolha dele é o que me torna realmente feliz, realizada. Então ele me ensinou a amar minha vocação, né? E hoje estou aqui como religiosa, esposa de Cumprindo a Cristo, missão. servindo isso, cumprindo a sua missão, servindo a igreja, servindo o povo de Deus, e é isso, Fazendo e acontecendo. fazendo e E acontecendo. assim como a irmã Laís disse, a oportunização de vocês também estarem em lugares diferentes. A irmã Tamires já esteve no Rio Grande do Sul, Sim. Teresópolis. A irmã Laísa também estudou em Teresópolis, Sim. que é onde tem uma A unidade de formação. formação de vocês. E os estágios também. A irmã Laís já está no estágio mais avançado, que já chegou no... Religiosa de votos perpétuos. Isso, religiosa de votos perpétuos. E a irmã Tamires está em qual estágio, irmã Tamires? Eu sou juniora, Juniora. né? É o nosso quarto... Estágio. Isso, começa como aspirante, Isso. postulante, noviça e juniora, né? Certo, é onde você está. É onde eu Depois de juniora, estou. o que vem? Votos perpétuos. Votos perpétuos. Isso, Então, que você se já Deus tá quiser, próximo ano. Sim, da formação. Vocês me disseram que todas essas fases envolvem cerca de 10 anos de Isso. formação de construção, para não ter dúvida, Uhum, para chegar justamente. consolidado lá. Isso. E como a gente até interagiu antes, acaba que muitos dos sonhos ainda permanecem, como você falou, né, Tamires? Olha, ainda tem alguns sonhos, eu continuo ali consolidada no meu chamado, mas eu fico de olho naquilo que Deus tem para mim, para não perder a Isso minha jornada. faz parte do discernimento, né? Sim. É você perceber os sinais que Deus vai manifestando na sua vida, né? E você tendo a certeza do que é que Ele quer, né? Acho que, no fundo, a minha vontade é fazer a vontade dele, né? Sim. Então, eu fico atenta aos sinais, à manifestação dele, né? Para realmente realizar. Para acolher e obedecer. Isso, obedecer. E vocês me disseram que a Congregação das Angélicas tem 490 anos, Isso. fundada lá na Itália por Santo Antônio Maria Zacaria. Maria Zacaria. Em qual cidade da Itália, Laís? Nós somos fundadas? Foi em Isso. Milão, né? Milão? Milão. Isso. E ele é nascido em Cremona, né? Então, Cremona, Uhum. Milão ali foi as nossas raízes. As raízes. E esparramaram pelo mundo inteiro, estão em Sim. todos os continentes. Isso. Uma presença forte no Brasil e a vocação muito para educação, Isso. não é? E vocês, então, por conta disso, vieram parar aqui no Colégio São Paulo. Né? Justamente. Quem está 4 meses aqui? Eu. Irmã Laís, e você já 1 ano. Um ano. Isso. Um ano. Mais de Já um ano. quase mineiras aqui, com tão pouco tempo, que o acolhimento aqui é forte. Ah, Como é que é essa mineiro é maravilhoso. experiência ali junto ao colégio, junto ao público? Um colégio também muito tradicional, de 84 anos de existência. Colégio confessional, como chamamos aqui, que tem uma educação por princípios cristãos. Irmã Laís em sala de aula, né, irmã Laísa? Sim. Com as criancinhas ali, dos primeiros períodos e estágios. E a irmã Tamires, como me disse aqui, ela faz tudo ali. É da logística, almoxarifado, Isso. respaldo, marketing, atua em todas as pontas, né? Isso. Vamos dizer assim, você está mais no pedagógico, você está mais no administrativo, é assim, desse Isso. jeito? Uhum. Como é que é essa interação lá, meninas? Porque lá tem vocês, que são as religiosas, que trabalham, que atuam, a gente vai lá e vê vocês atuando firmemente, e tem os leigos também, né? Atendendo o público, que além das crianças tem os pais,
as autoridades que vão lá auditar e fiscalizar vocês. Uhum. Como é que é esse dia a dia de vocês ali na instituição? Fala para nós, Laís, você Bom, primeiro. Sim. é o nosso apostolado. Uma Sim. curiosidade, o nosso fundador, quando fundou as Angélicas, Uhum. né, o ideal dele é que nós fôssemos para a missão, né, auxiliar os padres, barnabitas, que são nossos irmãos, foram fundados por Santo Antônio. E a educação surgiu por uma necessidade da época, né? Então, as Angélicas foram para esse ramo, lá naquele tempo, muito tempo atrás, e estamos até hoje, né? Bom, a educação a gente sabe que é o básico, né, na vida do ser humano, né? E para nós, estarmos envolvidas nesse apostolado, que é o nosso apostolado também, né? Estar ali no meio das pessoas, no meio das crianças, acompanhando ali desde pequenininha, né? Então, vendo os passos deles, né? É tão emocionante quando a gente vê um aluno que já chega no ensino médio, está se formando, está saindo, e você olha assim, nossa, eu acompanhei desde pequenininho. Isso traz um sentimento, assim, de gratidão, sabe? Você recorda, assim, claro, a educação ela é bela, né? Inspiradora, mas também tem os seus desafios, né? E a gente vê que conseguiu ultrapassar essas barreiras, né? E a semente foi lançada, né? Da educação também, dos valores que a gente também procura vivenciar e ensinar aos nossos alunos, né? Por ser um colégio, né, católico, também tem os seus princípios, né? Essa questão do evangelizar mesmo, né? Que faz parte da nossa missão. Então, para nós, pelo menos para mim, é muito significativo, né? Estar na educação, né? Estar dando aula, também acompanhar. A gente acaba aprendendo também, né? Não é somente nós temos a ensinar, mas a gente acaba aprendendo, né? Isso nos fortalece, né? Olhar para o ser humano como um todo, né, ver a sua realidade, até porque nós somos... Tem gente que pensa que a gente não é humano, não. Então, né, você lidar com o outro, né, e ver ali, e juntos caminhar e crescer. Então, isso torna a nossa missão, o nosso apostolado ainda mais belo, né, em sentido de dar e receber também. E é interessante observar, assim, aquele estágio de você, como você falou, ter a criança ali num dado contexto e passa um tempo, você reencontra de novo e percebe que muito daquilo que foi forjado tem sua inferência. Sim. Tem mais quantas irmãs atuando assim, sala de aula como você hoje? Bom, aqui no Colégio de Belo Horizonte sou eu e irmã Madalena. Ela mais nos anos mais adiante, né? Nos anos iniciais, nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. Isso. E a irmã Loreni, que é a diretora pedagógica, né? Ela atua mais na gestão pedagógica. Gestão. Ela em sala de aula, não. Não, sala de aula, não. A irmã Alcione é mais na parte administrativa. Sim, sim. E você mais vinculado, então, à irmã Alcione? Você trabalha e lida mais diretamente com ela? Isso. Por causa da parte administrativa. Isso, a parte da estrutura do colégio, né? De todo o material que precisa, enfim. Então, é diretamente com ela também. Você dá o apoio administrativo para ela. Isso. E você me falou também, irmã Tamires, sobre quando você viu o chamado das Irmãs Angélicas para Educação, você até questionou Deus e falou, mas espera aí, eu não tenho assim muito desse lance de professora. E de repente você chegou e se identificou, como é que tem sido essa jornada? 1 ano já, não é? Pronto, como eu falei, né? Quando eu conheci o Carisma das Angélicas e vi que trabalhava com a educação, isso me assustou um pouco, né? Porque eu já imaginei, nossa, eu vou ter que ser professora. E não era algo que eu queria para mim, né? Tipo, não me via. Acho que era mais por conta de insegurança. Mas hoje a gente vivendo as experiências, né? Algumas coisas vão sendo despertadas e você vê que é capaz, né? Mas, enfim, isso aí também é um processo, né? Ainda vou fazer a minha formação e, né? e tudo mais. Então, mas agora, vivendo a experiência dentro da educação, eu vejo que é algo maravilhoso. Né? E quantas vezes eu olho, né, a gente fazendo nossas atividades, vendo as crianças, vendo as atividades espirituais também acontecendo, eu olho, poxa, se eu tivesse tido essa oportunidade também na minha escola. Então eu vejo assim que é algo muito rico, né? Que a gente está formando ali, né, cidadãos realmente para a vida, num todo, integralmente. Né? Corpo, alma e espírito. E como é muito lindo ver a evolução deles, o crescimento, né? A forma também carinhosa como eles nos tratam, isso é fruto daquilo que a gente está dando, né? Como eles, enfim, falam de cada um de nós, isso alegra o nosso coração, né? Não como uma forma de
né? Vaidade, orgulho, assim, mas saber que a missão está sendo cumprida, né? E ver também outros que já estão aí, né? Cada um na sua profissão, com as suas famílias, ex-alunos que se encontraram no colégio, Sim. né? Casados hoje com família. E isso é muito gratificante e enche o nosso coração, né? Levando os filhos deles. Isso. Sim. E isso são frutos de irmãs que já passaram. Eu tô Uhum. agora há pouco tempo, né? Sim. E eu digo, bom, daqui a alguns anos também eu vou ver os meus pequenininhos também, né? Olha aí. Grandes, casados, enfim, nas suas Amadurecidos. profissões, vivendo as suas vocações. Sim. E esse é o nosso desejo, sabe? A gente tá ali, né? Não é o pai ou a mãe deles, né? Mas Uhum. acho que a gente tem um sentimento muito Maternidade forte. espiritual. É Sim. uma maternidade espiritual, que eles cresçam realmente, sejam pessoas boas, né? Que sejam capazes de transformar o mundo, as coisas ao seu redor, né? Uhum. Que é esse o intuito, né? Da educação Pessoas que a de gente... bem. Isso, pessoas de bem. É esse o intuito da nossa missão, Sim. tornar pessoas de bem, sabe? Tem um detalhe que me chama a atenção. Belo Horizonte e Porto Alegre, em especial, são cidades que têm uma grande proporção de instituições confessionais como as mais destacadas. Então, são colégios ligados à religiosidade, em especial ao cristianismo. E o que eu percebo é que as famílias procuram justamente por causa do princípio, entendendo que ali a criança, além da formação convencional, vai ter também a dinâmica da espiritualidade, da religiosidade. Mas aqui, às vezes, eu recebo demandas de reclamações de pessoas que levantam, digamos, questões que são contradizentes com o fato de elas terem escolhido um colégio católico, por exemplo, para estudar. Eu não sei se lá vocês têm esse tipo de desafio, porque lá vocês têm a capelania, não tem? Sim, Que tem lá a abordagem do ensino espiritual, tem os eventos sim. religiosos, né? As celebrações, isso tudo acontece. Como é que é a participação? Aquele dia eu fui numa celebração, eu vi que era bastante quantidade de pessoas ali participando, quase que todos, não é? O acolhimento, a aceitação das famílias, elas se envolvem nesse contexto, nessa dinâmica do espiritual? Esse processo de vocês é natural ou precisa forçar um pouquinho? Como é que isso ocorre lá? Fica à vontade, quem Bom. quiser falar. Eu creio que não só lá, mas a igreja em si, né? Ela tem um desafio muito grande, né? Que é de realmente aproximar as pessoas de Deus, né? Então, nossas atividades lá sempre, né? Voltada à família no todo do aluno, né? E é sempre muito desafiador. Tem muitos que participam, mas o nosso desejo seria que participassem mais. Sim. Mais famílias, né? Pudessem viver a nossa espiritualidade, experimentar mais da presença de Deus, né? Eles falam muito que a nossa presença já representa muito isso, né? Aham. Mas Deus tem muito mais a dar, né? Não só a nossa presença ali nos corredores do colégio, mas tem muito mais, muito mais. Então, a gente tem uma participação muito boa mesmo, né? Uhum. Mas é desafiadora conquistar mais, sabe? Aproximar Agregar mais. mais, Mas a gente vincular está... mais. Mas os nossos trabalhos estão sendo muito frutuosos, né? A gente tem Uhum. conquistado aí muitos alunos mais participativos, né? Enfim, dos encontros espirituais, retiros, né? Então, a gente está aí na caminhada, na luta, né? Uhum. E confiando na graça de Deus, porque não é... A gente só prepara, né, o momento, mas quem atua mesmo é Deus e que toca no coração de cada um deles. E é isso que a gente confia e que a gente entrega, né? Em tudo que a gente faz. Tem muita integração, então, entre o pedagógico e o espiritual, irmã Larissa. Você percebe que isso sim. acontece? A gente procura, né? Uhum. E aí, com relação à sua pergunta, eu acredito que a palavra forçar é um pouco assim forte, né? Sim. Mas É eu acho que a espontâneo gente o processo. procura recordar alguns casos que os pais, sei lá, têm relutância, né? Não quero participar disso. Entendo. Recordar que eles estão num ambiente, no colégio, Sim. né? Que é confessional, né? De educação católica, e que a gente não vai deixar de fazer algo porque aquilo não está agradando, até porque eles que procuraram, Eles que né? escolheram, não é? Eles que escolheram. E a gente vai continuar a nossa missão. Então, vai muito para isso que a irmã falou, né? Da gente continuar a promover, né? Recordar a família, que foi uma escolha deles. Eles já entraram, se não entraram, né? A gente recorda, deveriam Sim. saber que é uma escola católica, que tem as suas atividades, e Uhum. que vai estar aí, né? Continuando a sua missão. Isso é informado, assim, de maneira bem contundente no início, quando da matrícula, No apresentação. nosso contrato, né? Não é? Mas ali isso. no acolhimento, quando vai
orientar e dizer sobre Sim, como a sim. escola funciona. É uma Sim. escola católica, então nós temos essa Uhum. aplicação, essa dinâmica, essa disponibilidade. Sim. E o trabalho de vocês lá, ele é intenso. Eu imagino que além daquilo para o qual vocês são chamadas a fazer, vocês fazem mais ainda outras coisas. Acaba tendo assim muita ajuda entre vocês, muita cumplicidade. Como é que é isso no trabalho ali internamente entre vocês que são irmãs, que são religiosas? Bom, sim, seria a resposta, né? A gente Uhum. procura sempre se ajudar, né? A irmã sempre recordava para nós, não no sentido de, nós somos donas de algo, né? Mas nós somos donas no sentido de preservar, se ajudar, né? Como você falou, né? Estar ali atento ao que precisa. Então, a gente procura, de fato, ser o braço para outra, né? Precisou disso aqui, irmã, a gente vai precisar de alguém no recreio. Então, são coisas que a gente se desdobra para poder, né, levar adiante, dar conta, de fato, e acho que ajuda, pelo menos eu percebo que ajuda não falta, né? Da gente estar ali unidas nesse propósito, nesse ideal. E o pessoal, digamos assim, mais maduras, meninas mais maduras, elas atuam assim como mentoras, elas têm essa pegada de cobrar, de se aproximar. Como é que é isso, irmã Tamires? Elas são bravas, assim, colocam vocês assim na linha? Como é que funciona esse processo? Não. As mentoras, as Uhum. lideranças. As nossas irmãs são muito tranquilas, né? Até porque eu acho que a gente faz as coisas direitinho e não precisa tanto de assim, De muita né? bronca, não. De muita bronca, isso, né? Mas a gente tem nossa superiora, né? Que sempre tem que estar, né, nos observando de uma forma carinhosa, né? Para nos ajudar, né? A crescer tanto espiritualmente, mas também dentro da escola, né? Observar os nossos erros, né? O que a gente pode estar melhorando, de que forma a gente pode fazer, porque ela tem uma experiência vasta, né? Já está há anos na educação, então a gente sempre tenta absorver muito do conhecimento delas, né? E no caso eu tenho a minha formadora, né? Formadora. Que é a irmã Alcione, que ela também aí tem que estar avisando mais essa parte espiritual, né? Sim. Tá ali em cima, né? Me exigindo a minha vida espiritual, a minha formação, enfim, para que eu possa estar crescendo, né? Ela cobre o espiritual, mas tem a parte também profissional. Isso. Porque, querendo ou não, você atuando ali mais na parte administrativa, é demandada para isso, para formação, quando vocês vêm aqui fazer as capacitações, os cursos. Com certeza. E assim, você quer ir mais para esse lado ou olha assim para a irmã Laísa, não, eu quero ir para a sala de aula. E você falou que o primeiro teve impacto, mas você quer ir mais para a gestão? Quer ir mais para a irmã Alcione? Como é que é isso, Tamires? Está em dúvida ainda? Bom, eu amo estar com as crianças, né? Estar com as crianças, nossa, realização. É realização. Mas talvez não seja dentro da sala de aula. Então, a parte mais administrativa, assim, seria o que me encanta mais. O que me encanta, é o que suscita mais no meu coração. Mas isso eu tô entregando para Deus. Mas eu também amo estar com as crianças, então seria algo que talvez eu também me sentiria realizada. Fazer experiência, né? Fazer experiência. Experimenta para ver se vai, se vira. E assim, vocês trabalham, atuam, têm a missão. O chamado demanda aí uma série de aplicações. Interessante ver as pessoas que discipulam vocês também cuidando do espiritual, não só do profissional. E fora da vida ali do trabalho, fora da vida da devoção, como é que é o restante? Aí, à noite, vocês viram super-heroínas, vestem a roupa do Batman. Como é que funciona assim? Vão ao cinema? Como é que é a vida fora da devoção, do trabalho ali, que é o chamado da missão, que é educacional? Como é que é o entretenimento? Como é que é a diversão? Conta para nós. Bom, a gente mora ali no colégio, né? Sim. Então a gente não sai muito da realidade de trabalho, sim. não. Ali já fica toda a parte ambiente, né? de ambiente de moradia de vocês e tudo juntinho ali. Isso, tudo juntinho. Mas a gente... São quantas irmãs, Tamires? Desculpa. Somos em 7. 7 irmãs que moram ali. Isso, certo. 7 irmãs. Mas assim, a gente sempre busca, e é algo que nós necessitamos, né? Desopilar um pouco a cabeça, sair um pouco daquele ambiente. Sim. A gente busca, assim, às vezes fazer um passeio em alguma praça aqui, né? Ou alguma cidade próxima. Por exemplo, a gente foi a Ouro Preto recentemente, né? Que a minha irmã queria conhecer. E foi um momento muito bom, né? De comunidade, com alguns amigos. Vão ao cinema? Vão a show assim, a gente de alguém? já foi no cinema.
Fomos assistir o The Chosen, sim, no cinema. Gostaram do The Chosen? Sim, Gostei. gostamos. Maravilhoso. E, enfim, o que dá, a gente já Quando vai... surge a oportunidade. que nem sempre dá Nem também. sempre dá também, né? A gente, fora disso, de saída, a gente procura estar mais, digamos, relaxada, né? Sim. Sei lá, ler um livro, escutar uma música, quem gosta de cantar, tocar. Então, é um Descansar, lazer que cada né? um faz. Às vezes o lazer da irmã Busca é descansar da sua Sim. forma, né? Eu gosto muito de dormir, então... A irmã Laís entregou aqui que a irmã Tamires é cantora, né? Sim. Assim, quase profissional, tá quase aí se tornando sucesso aí entre Pode chamar. as paradas. Pode dar uma palhinha aí, irmã Tamires? Tem coragem de dar uma Deus, palhinha? acho que não. Olha lá, puxa vida, não vamos deixar Vamos lá pra o frente. pessoal sem ouvir essa, não. Ajuda nós aí, irmã Tamires. Vamos deixar pro final? Deixa mais pro finalzinho? Isso. Então, olha, vamos caminhando assim, mais pro finalzinho. O ensino, principalmente religioso, ele é muito tradicional, é antigo. A gente vê, por exemplo, você disse que os jesuítas são mais ou menos contemporâneos e também tem essa vocação, essa direção. A gente tem os irmãos maristas, aqui os irmãos agostinianos, todos com muita vocação para a questão do ensino, da educação. Então, a gente vê que a espiritualidade e a própria religiosidade é muito mais ampla do que tão somente essa parte que está vinculada à questão de igreja. Então, transcende, não é? Está presente em tudo. E isso eu creio que favorece bastante a atuação de vocês. Não é verdade? Antigamente, eu acho que havia uma visão muito restrita. E como é que vocês enxergam hoje? Porque percebe-se, a gente que vivencia muito com as escolas, que tem havido uma diminuição de gente que se sente vocacionada e chamada. É um desafio encontrar meninas jovens como vocês nas congregações, não é verdade? Eu acho que as angélicas são mais privilegiadas, porque outras que eu vou não tem tantas meninas tão jovens assim, dando a perspectiva, né, até de continuidade de trabalho de vocês. Como é que vocês veem isso? Tem havido mais chamado? As angélicas vêm trabalhando nisso para trazer mais a questão missionária para outras jovens? Como é que isso funciona hoje? Bom, eu percebo que houve um movimento assim, crescente na igreja com relação às comunidades de vida que fala, né? Tem os casais, pessoas que são consagradas, mas que não são freiras. Então, isso acho que tem atraído bastante os jovens, né? É claro que houve também um movimento com relação a buscar conhecer a vida religiosa, né? Nós já tivemos também mais vocações, né? Agora acho que deu um pouco uma diminuída, né? Mas continua ainda, né? E a gente vem promovendo as nossas casas, vem se esforçando, se dedicando a promover esses encontros vocacionais, aí, né? Buscar conhecer as jovens, a sair em busca mesmo, né? Como até uma forma de ser vocacional. Por exemplo, fomos a Ouro Preto, né? Claro que ali é um lugar muito turístico, né? Mas só o fato de uma menina, uma adolescente ver, então isso já desperta uma curiosidade. Foi o que aconteceu comigo, né? De ver. Né? O que é aquilo? O que elas fazem, né? Então já atrai. Isso para nós já é uma promoção vocacional. Mas claro que a gente tem investido nisso, né? Nossas casas. E a gente tem tido retorno, né? Acompanhar dessas jovens. É claro que para nós também é interessante que tenha vocações, sim, claro. Né? Mas eu acho que muito mais interessante é você poder ajudar uma jovem a discernir. Né? Ela vem, conhece, faz a experiência e que ela chega um momento e diga, né, para ela mesma, tem essa resposta, não é, essa não é a minha vocação, né? Então, para nós também é uma forma de estar ajudando, sim, né? A pessoa se encontrar na vida e também já se encaminhar para aquilo. Na minha vocação não é religiosa, então já se caminha para o matrimônio, né? Ver um santo matrimônio, como a igreja tem nos ensinado hoje, né? E isso está muito, muito visível, né? Essas famílias que estão crescendo, estão buscando mais a igreja, buscando mais sacramento, né? Então, isso para nós também, de fato, nos realiza, né? Enquanto vida religiosa, né? Buscar ser esse auxílio, ajudar essas jovens a se encontrarem, né, na vocação. Eu fico imaginando, irmã Laís, irmã Tamires, assim, de vocês serem referência, farol, as pessoas olham e, puxa vida, é difícil até, imagino eu,
o fato de vocês terem aquele exercício da perfeição. Como São Paulo fala, né? Ser perfeito como eu sou perfeito. Como é que é isso? Imagina vocês na rua, saindo assim, com a roupa de vocês, todo mundo olha, já tem aquele respeito, fala, olha, ela não pode tropeçar. Se ela ri demais, aí parece que ela é muito assanhada. Você sente essa pressão, irmã Tamires, assim, de perfeição, ou você é mais tranquila, vocês caminham mais serenas nisso? Ou percebem um olhar assim, nossa, ali é perfeito, é santa. Como é que é isso para vocês? Tem muito disso, né? Tem, não tem? Inclusive, essa semana eu fui no supermercado e um senhor me parou me pedindo a bênção, né? Sim. E disse que vocês já são santas. Aham. Eu disse, quem me dera, né? Ô, meu pai. Ele, Caminho. não, e insistiu, não, vocês já são. Eu disse, bom, que Deus te ouça, né? Assim, ainda não fiz os votos perpétuos Pois ainda. Mas é um processo e as pessoas olham pra gente e enxergam muito isso, né? Porque a nossa roupa, né, já é uma identidade daquilo que a gente, né, já fala por si, já representa a presença de Deus, né? Não, a gente não pode, né, ignorar isso. Nós somos, sim, uma presença de Deus em meio à sociedade, né? E eu acho isso muito bonito, né? Tranquilo para você? Mas, para mim, é tranquilo, sim, Sim. de certa forma, né? Mas quando as pessoas, né, ficam insistindo nessa questão de santidade, perfeição, aí eu sempre digo, né, olha, a gente está a caminho, assim como vocês, né? A gente também está no processo, né? Somos seres humanos, né? Sim, como você disse. Isso, somos seres humanos e temos defeitos, né? E muitos defeitos, né? Mas, como a vontade do nosso Senhor é que a gente continue caminhando, né? E se cair, levanta, né? E sempre buscar progredir cada vez mais, ser uma pessoa melhor, né? Isso é de todo cristão, de todo ser humano, né? Então, não vejo tanto essa questão, né? Das pessoas falarem, né? Pelo menos para mim. Né? A questão também de, como você falou, se é demais o sorriso, já é. As pessoas, para mim, já é diferente. Eu sou uma pessoa muito, digamos, sorridente. Sim, né? E uma coisa que as pessoas sempre falam e que é uma característica, né? É, de certa forma, a minha alegria, né? Que as pessoas enxergam e que bom, né? Enxergam um pouco essa alegria de ser de Deus, né? Então, para mim, é muito bom, sabe? Ouvir das pessoas que a minha alegria contagiam elas de certa forma, alegram elas de certa forma, né? E que bom, que eu quero passar isso mesmo porque é o que Deus passa para mim, né? É isso que Ele me enche e é isso que eu quero também transbordar na vida das pessoas. É a alegria de pertencer, de servir, né? A Ele, enfim. Tudo isso. E se tornam referência na família, todo mundo fala, Sim, minha irmã, é isso mesmo. minha sobrinha, minha tia, eu tenho né? uma filha que é freira. Aí, quando geralmente a mãe fala, não, eu tenho um menino, eu tenho um homem, uma mulher e uma freira. Aí uma parece freira, que parece não um ser humano, é um super-herói, um X-Men, né, irmã Laís? Justamente. Irmã Laís, agora, olhando ali para a câmera, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, aquilo que você quer, assim, promover, daquilo que você considera importante. Fala aí com o nosso público. Olhando para aquela câmera a lente da verdade, como dizia o apresentador. Né? Bom, o que eu gostaria de deixar aqui, né, para vocês que estão nos escutando, né, que procurem, né, que a gente procure juntos construir um mundo de paz, né, aquilo que o Papa ontem, né, já falava para nós, né, desse ser unidos, né, construir pontes. Então, na nossa vivência diária, buscar esses caminhos de paz, né, que levam ao encontro do outro, né, que não dividem, mas que unem. Então, eu penso que se a gente caminhar por esse caminho, né, se a gente trilhar esse caminho, a gente vai alcançar grandes feitos para a sociedade, né, no ambiente que a gente se encontra. Então, é ter esse sentimento, né, ser paz onde a gente for. Ainda bem, graças a Deus por isso, né? E agora a irmã Tamires vai dar aqui uma palhinha para nós, vai cantar um trechinho de uma canção e deixar uma mensagem final aqui para o nosso público. E com a canção que ela prometeu, pode ser para o final? Nós dissemos, sim, pode. Sim, pode. Agora é hora de cumprir, né, o desígnio aqui, né? Você falou da alegria, né? Como diz lá no Salmo, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso, a alegria do então, Senhor é a nossa força. Tá com você, irmã Tamires. Sua mensagem, o seu cântico. Então eu canto. Seu canto e a sua mensagem, os dois, tá? Então a minha mensagem, né, é que eu desejo assim a cada um de nós, né, que nós busquemos essa realização interior que a gente encontra a partir do momento que nós temos objetivos bons, né? E essa bondade a gente encontra em Deus. Então, seja dentro da educação, né, seja dentro de qualquer outro lugar que você tiver na
na sua profissão, dentro da sua família, né? Que você tenha objetivos bons, que olhar para, como a gente diz, e uma das nossas devoções é olhar Cristo, crucificado vivo, né? Sim. E ele vive em cada um de nós, né? Uhum. Que nós buscamos viver realmente o verdadeiro Cristo, né? Sim. E se nós estamos buscando viver Cristo, nós realmente teremos atitudes, né? Teremos ações que realmente vai ser transformadora na humanidade, né? Porque Deus é amor, Ele é bondade, né? E, enfim, se todo ser humano pudesse absorver isso dentro de si, eu quero ser um Cristo no mundo, né? Uhum. Não como de forma, né, de ser Deus, não, mas o sentimento de ter tudo o que Ele nos ensinou dentro de nós, isso realmente ser, né, Uhum. ações concretas e verdadeiras, né? Sim, Que sim. também não adianta ser só por fazer, né? Mas tem que vir de Fingimento, dentro não. do coração. Não, Isso. fingimento não. Espontâneo, Até porque natural. Deus conhece o nosso coração, Oh. né? A gente pode fingir para as pessoas, mas para Ele a gente não finge. Então, Verdade. que sejam realmente, né, coisas que a gente busca como objetivo de vida, né? Ser pessoas boas dentro de um mundo que propaga tanta maldade e violência, né? Que a gente seja a diferença. Fazendo de forma muito humilde, muito simples, né? No nosso dia a dia, com as pessoas que a gente tá. Lógico que a gente, como você falou aí várias vezes, super-herói, a gente não consegue fazer, né? Pela humanidade toda, mas o pouquinho que eu faço, juntando com um pouquinho que a minha irmã faz, que você faz, que cada um faz, a gente faz com que o mundo seja melhor, né? Muito E bem. tendo sempre Jesus como o nosso objetivo maior, nosso inspirador, a confiança, porque às vezes a gente vai se encontrar fragilizados, né? Mas ele é que é a nossa força. Então eu vou cantar um pouquinho, um trechinho, né? Por Um favor. refrão de uma Aham. música, né? Confiando nessa misericórdia de Deus e no seu amor infinito por cada um de nós. Vamos lá, irmã. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ó, salva de Que palmas para a lindo, irmã gente. Tamires. Eu achei assim que seria cantora amadora, profissional, gente, vamos arrasando aqui, iluminando aqui o nosso estúdio. Olha só, pessoal, uma graça receber aqui as irmãs Tamires e Laísa. Muito obrigado à direção do Colégio São Paulo, a irmã Eduarda, que foi a ponte que eu usei. Tentei Isso. primeiro com a irmã Luciana, ela estava em transição de Belém para cá. E esse Brasil vasto que traz essa cultura do Ceará, do Pará aqui para nós, e mais que isso, essa coragem de assumir essa vocação. Eu quero encerrar com uma passagem da Escritura que tem no Salmo 119, 96, ou 118, 96, conforme a sua Bíblia, porque há uma diferença entre as bíblicas protestante e católica, que diz que em toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Então, por mais que a gente imagine que a perfeição do prazer, do que o mundo oferece, seja plena, ela tem um limite. E o limite foi o dia, por exemplo, que sua mãezinha se tornou semente para frutificar isso tudo que você vem fazendo. Agora, o mandamento de Deus, que depois se tornou a graça, que foi nos dada de graça, que é Cristo, esse é amplíssimo. Esse nos dá a vida eterna. Eu me lembro quando criança, você falando de Cristo, que havia uma música que dizia assim, amar como Jesus amou, fazer como Jesus fazia, não é? Do Padre Zezinho. E a gente ficava reverberando aquilo e pensava, isso é impossível. Mas é isso, é a nossa busca. A gente continua. Então não estamos prontos. Estaremos quando entrarmos na graça dele. Se quisermos, né? Se quisermos. Tem gente que não quer, mas a gente está aqui para que vocês queiram. Justamente. Principalmente a irmã Tamires e a irmã Laís, com essa coragem de assumir essa vocação e fazer diferença no nosso mundo, educando e transformando as pessoas, em especial as crianças, Jesus disse, para deixar vir a ele, porque delas são o reino de Deus. Então, que a gente tenha esse coração
de criança e um coração como o das irmãs que iluminaram o nosso estúdio. A gente realmente fica muito feliz pela presença de vocês. Muito obrigado a vocês, obrigado ao nosso público e até a próxima. Obrigado. Muito obrigada Daniel. Obrigado a todos. vocês, meninas. Obrigado.